A graça e a paz estejam com cada um de vocês, meus irmãos. E hoje eu estava meditando na palavra e Deus me levou em Salmos capítulo 1. E nesse salmo a gente tem algumas palavras que é uma chave dentro da igreja, mas que às vezes passa batido, porque nós temos muito costume de ficar lendo, mas a gente acaba não estudando, não compreendendo o que estamos falando ou lendo. Então quero deixar uma parte clara e Deus vai falar muito no coração de vocês. É um salmo curto, então fique comigo até o final. Diz da seguinte maneira: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem dos rios, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Eu fiz um grandíssimo esboço aqui sobre isso, obviamente não vou ler tudo, mas a gente tem que entender algumas regras básicas, né? Quando a gente fala feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, o que são os perversos segundo a Bíblia? Perverso é aquele que é iníquo, que é malvado, cruel, vive na prática do pecado. Sendo assim, Deus nos pede para não seguir o conselho, né? Contudo, não apenas o conselho, mas também o exemplo que eles dão. E uma das coisas que ele continua citando é não se deter no caminho dos pecadores, ou seja, pecador é aquele que está desligado de Deus, aquele que está vivendo na prática do pecado. Nós temos que entender que aquele que aceitou Jesus Cristo e se converte dos seus maus caminhos, esse sim não é mais dito como pecador. Ele peca, ele erra, ele comete alguns erros, porém, ele não é mais considerado um pecador, mas sim justificado através do sangue, não por nossas obras, mas por ele. Mas é importante eu salientar isso porque pecador é aquele que vive na prática do pecado, que para ele é muito comum viver no mundo, é muito comum viver nos vícios, na masturbação, viver nos erros pecaminosos sexuais, seja financeiro, ladrão, enfim, isso é comum para o pecador. Entendeu? É uma coisa normal, como se não houvesse uma lei para eles. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Continuando, nós sabemos que de uma maneira direta afronta a Deus aqueles que são zombadores, porque às vezes você fala assim, zombador é aquele que fala mal da palavra de Deus. Não, zombador também é aquele que senta nas rodinhas de escarnecedores que falam bobeira. Sabe aquele grupinho que os homens geralmente têm de sentar para ficar falando de mulher, falando de coisas que não agradam a Deus? Então acaba que esse é o grupo dos escarnecedores. Você já prestou atenção que você pode estar nesse grupo inserido e também dentro de uma igreja, professando uma fé a Jesus Cristo, mas fazendo o contrário? Eu vou te lembrar uma situação que está em 1 João 3, versículo 9 e 10, que diz da seguinte forma: Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Aqui não sou eu que estou falando, aqui quem fala é a Bíblia. Então nós devemos ser nascidos de novo, nós devemos nascer para morrer da prática do pecado. Essa velha carne vinda da natureza de Adão, ela deve morrer para vivermos o novo de Cristo. Então, continuando, a gente continua em Salmos capítulo 1, versículo 2, da seguinte forma: Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Qual que está sendo o seu primeiro pensamento? Qual que está sendo o seu último? O que você tem feito da sua vida? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Quais são as circunstâncias que têm te levado a pensar? Talvez, eu preciso de algo com pressa, ansiedade, às vezes a opressão do diabo sobre as nossas vidas nos fazem olhar para o mundo, enquanto Deus está falando, ei, olhe para mim, medite em mim tem tudo que vocês precisam.
né? E vamos continuar que nós vamos chegar lá. Continuando, ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Prosperidade que não está falando sobre dinheiro, não é finanças. Entenda que quando fala sobre prosperidade, nós estamos falando de uma vida de intimidade com Deus, nós estamos falando sobre uma ceia que ele já está nos aguardando, oh, aleluia, lá no céu, para podermos fazer o melhor com ele aqui nessa terra. Isso é ser próspero. Próspero é estar próximo dele, é estar ligado, enraizado nele. E esse ribeiro é como se fosse Deus, e nós como plantas ali, como árvores plantadas ao lado, onde tem tudo que precisa, ali levanta água, o solo é fértil, tudo contribui para que as folhas, no caso os nossos frutos, deem com mais força, com mais exatidão no tempo certo, e nós não morremos, porque infelizmente nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas ele veio e nos deu uma vida eterna através de Jesus Cristo. Continuando, o mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. O que é essa questão de palha levada pelo vento? Quando o trabalhador faz a colheita, ele coloca os grãos e vem misturado com a palha, com a sujeira, e ele fica peneirando, que ele joga para cima, os grãos caem de novo na peneira, mas a palha é levada pelo vento. Então ele está falando sobre a condenação, porque quem vai ficar de pé, quem vai ser aproveitado, vai ser utilizado, serão aqueles que são grãos, aqueles que estão ali prontos, mas a palha vai ser retirada, e Deus está nos ensinando novamente sobre isso. Ele vai levar e retirar aquilo que não presta, aquelas pessoas que são ruins, são más, não tem parte com ele, vão ser levadas para longe. Continuando, é muito interessante, né, irmãos? Porque no final fala assim: pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Então cerque, em nome de Jesus, a sua cabeça para as coisas de Deus. Cerque os seus pensamentos, a sua direção, que a sua boca fale o que Deus fala. Que em nome de Jesus nós possamos entender que a nossa boca, os nossos sentidos, os nossos olhos devem ver aquilo que Deus quer que nós vejamos. Nossa boca fale aquilo que Deus quer falar com o seu povo. Que nós possamos tocar aquilo que Deus já purificou para nós. Que nós possamos entender que os nossos sentidos são levados cativos a Deus. E como eu disse, eu gosto muito dessa passagem aqui, que é muito interessante. Está em Mateus 12:34, que fala assim, que a boca transborda o que o coração está cheio. Então, de que você está se enchendo? O que estão sendo as suas palavras? O que está sendo aquilo que você está pensando? O que está passando no seu coração ali que está errado? Comece a olhar o que sua boca está falando. Comece a olhar o que seus olhos estão procurando quando vê. É coisas erradas, são coisas certas, é a palavra de Deus, é a vontade. Irmãos, a melhor coisa que existe é estar na presença de Deus. Então entenda isso, que a melhor prosperidade que você pode ter na sua vida é estar na presença de Deus. Não é bens materiais, é o espiritual, é conexão, é nós entendermos quem nós somos, alicerçados na palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, fique com essa palavra, seja cristão de verdade. Tome cuidado, porque você pode estar andando no caminho errado. Deus abençoe.